Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 9 de novembro. Estamos começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus, vendo a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus. E que alegria ter você a cada manhã conosco, começando bem esse dia. Lembrando que a cada sábado nós recordamos esse dia da presença da Virgem Maria no meio de nós. Então, nesse dia somos convidados a nos confiarmos a ela, sobretudo a pedirmos à Virgem Maria a graça da firmeza, a graça de um coração aberto, a graça da docilidade, a graça do abandono, né? Graças precisas que a Virgem Maria pode dar para cada um de nós. É um dia também que somos convidados a pôr em prática, né, todas as nossas devoções marianas. Então não deixe de rezar o rosário, de rezar o terço, de viver esse momento íntimo, né? Qual é a prática que você tem junto com a Virgem Maria? Então é um dia muito importante de pedirmos a ela a sua oração e a sua intercessão. Hoje também na nossa igreja, nesse dia 9 de novembro, a igreja, né, celebra a dedicação da Basílica de Latrão. Essa festa que a igreja celebra é uma festa em comunhão, né, com toda a igreja e é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, que é considerada a mãe e a cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão é a primeira igreja do Ocidente, construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo, que quer habitar em todos os nossos corações. Então, neste dia em que celebramos essa cátedra, né, essa Basílica de Latrão, ela que é a mãe de todas as igrejas, que está ali em Roma, somos convidados a rezar, pedindo graças de comunhão, de unidade para a nossa igreja, pedindo de modo particular por todos os pastores. Então, que neste dia você também reze pelos pastores da nossa igreja, pelos bispos, pelos padres, por aqueles que nos acompanham. E peçamos, sobretudo, a graça de deixar que Cristo habite no nosso coração, como dizia o comentário neste dia. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía a água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo. A sul do altar, ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar ao rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas servirão de remédio. A primeira leitura de hoje nos traz essa imagem, né, da água que jorra do templo. E Ezequiel, ele ensina que o autêntico culto, né, consiste em favorecer a vida no mundo, por onde passa essa água que transforma e vai vivificar. Então, o profeta hoje vai nos exortar a termos a consciência, e por isso ele nos dá essa imagem, né, dessa água que jorra do templo, mas sobretudo o Senhor quer nos orientar hoje a viver essa graça da vida, dessa vida em abundância, dessa água que traz a vida, essa água que transforma. E a água serve como alimento, né? A água serve como para purificar, para matar a sede. E hoje somos convidados a entrar também nesse mistério de nos deixarmos ser arrastados, né? Transformados por esta graça que o Senhor quer comunicar hoje. Deixar que essa água que jorra, né? Possa jorrar também no nosso coração e nos transformar. O
O salmo de hoje é o Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Então, o salmo de hoje é um salmo de oração, é um salmo de súplica, onde a alma se reconhece que é necessitada dessa proteção de Deus. E ela começa dizendo que o Senhor para nós é refúgio e vigor, está sempre pronto e mostrou-se sempre o socorro na angústia. Então, no salmo a gente vê que uma alma que está aflita, mas uma alma que reconhece a proteção, o cuidado de Deus e que suplica. E ele vai dizer, mesmo que os montes desabem e caiam nos mares, o Senhor é esse refúgio para cada um de nós. E por isso os braços do Senhor é como esse rio que se estende. E ele faz uma pergunta, quem a pode abalar? Deus está no meio de nós. Já bem antes da aurora, o Senhor vem nos ajudar. Então, ao mesmo tempo que o salmista faz uma oração, ele reconhece, ele clama essa presença do Senhor como essa proteção, como esse refúgio. Ele diz, conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então, que neste dia peçamos esta graça, através do Salmo, dessa confiança no Senhor. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. No Evangelho de hoje, Jesus vai fazer uma explicação dessa atitude drástica de Jesus, que ao ver o templo de Jerusalém, que é tratado como uma casa de comércio, então ele vai constatar que ao invés de ser uma fonte de vida, o templo vai se tornar um instrumento da morte. Então, mediante essa exploração que era feita em nome do Senhor e que vai transformar em mercadoria, ali através de toda a elite sacerdotal. Então, neste dia, Jesus vai apresentar o seu corpo ressuscitado como verdadeiro templo. Então, Jesus vai resgatar o sentido vivificante do que é o culto do Senhor. E vai nos convidar também a nos tornarmos templos vivos de Deus. Então, ele vai fazer essa reflexão, não falando só do templo da estrutura, mas do templo do seu corpo, o qual nós também somos convidados a viver nesta graça de vida. Então, que neste sábado, esse dia dedicado à Virgem Maria, peçamos a ela a intercessão de compreender as Escrituras. Lembremos que é muito importante divulgarmos o link da nossa Lexio Divina, mandarmos para outras pessoas, que elas também possam viver essa graça, essa prática da Lexio. Não deixe de dar o seu like, para que o nosso vídeo vá se tornando cada vez mais conhecido. E escreve também lá nos comentários do nosso vídeo. Então, neste dia, eu quero desejar um feliz e santo sábado, um bom final de semana e que Deus os abençoe.